viu? E aí eu falei para os irmãos semana passada que quando é assim a gente entende que Deus está querendo conduzir a igreja por algum caminho, né? Nesse aspecto. Então hoje nós vamos ouvir a palavra do Senhor desse jeito, tá bom? E nós vamos pegar um texto que às vezes os irmãos não esperam. Está no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 12. Você abre a sua Bíblia, então. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 12, versículo 23 em diante. Se você puder, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Achou aí também, né? E o título da mensagem de hoje é O propósito e o valor dos membros do corpo de Cristo. Repete aí, por favor. O propósito e o valor dos membros do corpo de Cristo. Muito bem. Então vamos lá. Achou aí? Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Judá, capítulo 12, a partir do verso 23, que diz, a minha tradução, né, aqui James atualizado, então vai algumas palavras diferentes, os irmãos já sabem. Este é o número dos militares armados para a guerra que vieram cooperar com Davi em Hebrom, para lhe entregar o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor havia predito. Olha aí, da tribo de Judá, quantos? 6.800 soldados armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, quanto? 7.100 guerreiros treinados e prontos para o combate. E da tribo de Levi, 4.600 soldados, inclusive Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens, e Zadok, um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais e chefes de seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, quantos? 3.000 homens, a maioria dos quais era até então fiel à família real de Saul. Da tribo de Efraim, olha quantos? 20.800. Valorosos soldados conhecidos por seus grandes feitos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome, a fim de proclamarem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Olha só, comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon até agora, ó, quantos? 50.000 soldados corajosos, experientes e hábeis, com todo tipo de armas, prontos para guerrear, decididos a cooperar com Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 capitães com 37.000 militares armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 600 homens preparados para o combate. Da tribo de Azer, 40.000 soldados experientes, treinados e prontos para qualquer combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e Gad, a metade da tribo de Manassés, 120.000 soldados muito bem armados. Olha só, todos esses guerreiros que tinham pleno conhecimento das artes militares em tempos de guerra, vieram a Hebrom decididos a proclamar Davi rei sobre todo Israel, e todo o restante do povo de Israel era unânime em constituir Davi rei. Eles permaneceram ali com Davi durante 3 dias, comendo e bebendo. O crente gosta disso, né? Comendo e bebendo, pois seus parentes lhes tinham preparado todas as provisões. De igual forma, todos que moravam na vizinhança, e mesmo desde Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos, camelos, mulas e bois os mantimentos necessários: pão, provisões de farinha, pastas de figos, cachos de passa, vinho e azeite, bois e ovelhas. Era suprimento com fartura, porque Israel estava muito feliz em festa. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Que o Senhor transmita pelo Espírito Santo
Se o homem falar, são palavras um para o outro, palavras boas, bonitas, mas o teu Espírito Santo agir, então vai mais além das palavras, Senhor. Vai o toque, vai a unção, vai o poder do Espírito Santo. Aleluia, vai a autoridade do Senhor. E transforma, meu Deus, a nossa vida. Nós esperamos que isso aconteça, Senhor, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fala amém. Amém. Glória a Deus. Lembra como é que é o título da mensagem? O propósito e o valor dos membros do corpo de Cristo. Amém? Pronto. É comum nós chegarmos diante de um texto como esse e sentir um pouco enfadado para ler. É comum, né? Há muitos números aqui, né? E para quem não gosta de matemática, então, passa às vezes direto nesse texto. Há outras pessoas que apresentam outras razões. Uns podem dizer que esse texto pertence ao Antigo Testamento, então tem pouco a ver conosco. Outros podem dizer que é apenas uma contagem e que o número não faria diferença ou muita diferença para o que está acontecendo aqui. Outros costumam até pular essa parte, né? Para não se sentir cansado na hora de fazer a sua leitura bíblica. Talvez alguns poucos que gostam de apreciar detalhes bíblicos, essa parte tenha algum valor. Mas o nosso objetivo não é demonstrar aqui hoje, historicamente, a importância de se ter muitas pessoas entronizando o rei a Davi como rei de Israel, mas sim demonstrar como cada grupo ou cada pessoa teve sua participação em um momento importante da história do povo de Israel, e nos levar a refletir que também cada pessoa na igreja, cada grupo na igreja pode contribuir positivamente para a continuidade e o aperfeiçoamento da igreja de Cristo na terra até que Ele volte. Amém. Esse é o nosso propósito. Então a primeira coisa que eu quero colocar e que você preste atenção é que mesmo que não pareça, todo mundo é importante. Amém. Fala logo que você ouviu isso. Você é importante. Você tem valor? E diz assim, eu estou falando sério. Não estou brincando. Então, meus irmãos, mesmo que não pareça, todo mundo é importante. Amém. E essa expressão que eu acabei de falar, esse subtítulo aqui que eu acabei de falar, tem a ver com os sentimentos de alguns irmãos na igreja que podem passar ou podem sentir isso. Há alguns casos em que o crente se sente preterido, né, excluído de alguma determinada atividade da igreja. Alguns outros também se excluem por conta própria, né? Tem gente que se sente excluído, mas tem gente que se afasta mesmo, se exclui por qualquer razão, qualquer que seja a razão. Outros por nenhuma razão. E ainda há outros que se incluem em quaisquer atividades, mesmo que não foi chamado, as pessoas, irmão, me ajuda aqui. Não, ele é aquela pessoa de serviço, não, eu estou aqui para ajudar. O que você está precisando aí? Deixa eu fazer isso. Tem alguém fazendo alguma coisa? Deixa eu te ajudar aqui. Pega lá também e faz. Em todo caso, todos precisam estar conscientes de seu valor e de sua importância para a igreja, para a congregação. Quando se tem essa consciência, meus irmãos, preste atenção nisso, Satanás tem seu campo de atuação limitado, reduzido, porque ele pouco pode fazer para jogar uns contra os outros, que é muito comum até. São várias formas que Satanás tem e usa para distrair o povo de Deus do essencial e causar tristeza e disputa no nosso meio.
No aspecto do uso dos dons, ele pode muito bem, vou dar alguns exemplos aqui que eu consegui anotar, mas são muitos, são inúmeros. Ele pode muito bem sugerir que você é um inútil. Talvez ele já tenha sugerido isso na mente de alguém aqui. Você é um inútil porque não faz nada na igreja e nem sabe fazer nada. Ele também sugere, às vezes, que o que você sabe fazer, a igreja não te dá espaço, nem te dá oportunidade. Mas se você estivesse lá no mundo, você estaria muito bem lá fazendo o que você sabe fazer. Ele também joga isso na cabeça dos outros. Sabe o que também ele faz, ele joga? Ele também sugere que na igreja até tem espaço para fazer o que você faz muito bem, mas ninguém te dá a oportunidade. Outra coisa que ele fala, ele também sugere que aquele irmão ou aquela irmã que está fazendo tal coisa ali na igreja está apenas se exibindo. E se fosse você, você faria muito melhor. Olha o tanto de coisa que ele vai jogando na nossa cabeça. Ele vai jogando. Ele também sugere que as pessoas que aparecem são sempre as mesmas, as mais próximas do pastor, seja da família dele, seja da amizade dele, e que o pastor não tem interesse de saber o que você pode fazer para contribuir no crescimento da obra de Deus. Ele também sugere para aqueles que já fazem alguma coisa, que mudar para uma igreja grande, cheia de gente, muitas pessoas, você seria muito mais bem visto, mais bem quisto, porque numa igreja pequena, o seu trabalho está sendo desperdiçado. Até eu já ouvi isso, não só do diabo, mas de pessoas também. Enfim, meus irmãos, as sugestões satânicas são inúmeras, não dá para contar aqui. É imprescindível que em qualquer das sugestões dele, cada um de nós tenhamos dentro de nós a firme convicção que você tem valor e é importante para a igreja que você pertence. É isso que acontece no texto. É isso que nós acabamos de ler aqui. Aparece aqui em todos os versículos o número de pessoas que estavam juntas para determinadas necessidades. O texto não cita os nomes de cada uma delas, mas cada uma delas está inserida aqui na numeração. O texto nos demonstra o valor de cada um, e quando está inserido no grupo, esse valor cresce, esse valor aumenta. Vamos pegar só o primeiro exemplo, ou partindo do primeiro exemplo. Pelo primeiro exemplo, os da tribo de Judá eram quantas pessoas? Verso 24. 7.100. Não, verso 24. 6.800. Aqui não fala o nome de ninguém, fala só o nome. Não tem como falar o nome dele. Então eu vou colocar 6.800 nomes. Mas esses 6.800 estavam lá entre todos. Eles eram importantes. Vamos para frente. Na tribo de Levi, fala o nome de 2. Verso 27, quem é? O nome? Joiada. E com ele tinha 3.700 homens. No verso 28 fala o nome de outro, quem é? Zadok. Mais 22 oficiais. Não se falou o nome deles, mas eles estavam aqui. Então, falando além desses, a tribo tinha mais 4.600 soldados, está no verso 26. Você está vendo aí? Então, falando ou não o nome dele, os nomes dele, entre eles lá, todos sabiam que eles estavam ali presentes, eram importantes, pois todos contavam com aquele número. Não é assim com a igreja? Há uns que aparecem, todos sabem o nome. Há outros que não aparecem, quase ninguém sabe o nome dele, mas os dois são igualmente importantes, porque estão presentes na casa de Deus e servem a Deus ali. Amém. A outra coisa que eu quero falar agora, próximo, disponibilidade para o uso dos dons. A primeira observação aqui agora, que eu gostaria de fazer nessa parte, é que não significa que o fato de não usar os dons e as habilidades, a pessoa não seja importante. De maneira alguma.
Qualquer pessoa, irmão, ficaria cansada se tivesse que fazer uma atividade um dia inteiro. Esses dias nós citamos o exemplo do irmão Lourenço, né? Um homem do século XVII, que um irmão tinha uma conversa com ele, depois escreveu as conversas. Algumas outras vezes, esse irmão Lourenço escreveu umas cartas e ele guardou e publicou depois no livro. A gente encontra esse livro. Então o irmão Lourenço, sua função lá, onde ele foi para o mosteiro, era ficar na cozinha. E eu já falei para os irmãos, no início ele tinha muita resistência, principalmente em lavar pratos. Eu sei que as irmãs aqui gostam, mas ele não gostava. Porém, quando ele aprendeu a lavar pratos por amor a Deus, daí para frente ele lavava a louça com o maior prazer. Mas isso não significa que ele não sentisse o enfado natural, o cansaço natural de fazer a atividade. Igual as irmãs que cuidam da casa, por mais que você goste ou não, existe um cansaço natural. Até mesmo para quem trabalha fora de casa, existe o cansaço natural. Às vezes eu ouço umas mulheres, né, reclamando do serviço de casa, todo dia a mesma coisa, não sei o que, né? Já ouvi isso, né, de vez em quando, não aqui, né? Todo dia a mesma coisa, irmão. Isso não é motivo não, porque todo serviço, sendo dentro de casa ou fora de casa, todo dia é a mesma coisa, né? Os dois, fora de casa, dentro de casa, os dois serviços que você faz, cansam. Aonde que eu quero chegar? É que igualmente não existe ninguém que fique exercendo os seus dons espirituais o tempo inteiro na igreja, pois também na carne seria cansativo. Mas é normal você usar o seu dom no momento da necessidade dele ser usado. E em outros momentos você simplesmente tem que estar à disposição para a hora em que precisar exercer. O importante é ter o dom e a habilidade disponível para o momento em que precisar e se precisar. Enquanto isso, há outras atividades que todos podem participar direta ou indiretamente. Habilidades específicas são exercidas em determinadas ocasiões. Vamos botar o exemplo aqui no texto. Estes de Judá, que nós falamos aí no verso 24, são os primeiros aí do texto. Eles estavam equipados com o quê? Olha aí o texto. Escudo e lanças. Eles estavam equipados com escudos e lanças para o combate. Teve combate aí nessa ocasião aí? Não. Então eles não usaram suas habilidades de guerreiro nessa ocasião. Mas nas outras ocasiões em que isso foi necessário, eles usaram. Mas eles estavam ali de prontidão. Está vendo? Eles estavam ali de prontidão. Se, por exemplo, vamos a uma hipótese, alguém da família de Saul se levantasse com um pequeno exército, com um grupo, para exigir que o reino continuasse com a descendência de Saul, esses guerreiros estavam ali. Isso era uma possibilidade. Vamos a outro exemplo, verso 32, cita 200 líderes da tribo de Issacar. A minha versão diz assim: sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Esse povo era sábio demais. Não é? Rapaz, eu fiquei impressionado com essa frase. Eles estavam ali, eram estrategistas. Olha aqui, o verso 34 consta que os 50 mil da tribo de Zebulon lutavam. Eu peguei uma tradução da Bíblia do Peregrino que eu estou lendo. Ela diz que esses lutavam com toda a alma. Como é que diz na sua versão aí? Verso 34? 33. 33? Isso, 33, desculpa. Zebulon, capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50 mil, destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. Olha aí, ânimo resoluto.
lutava com toda a alma. Era os de Zebulon, não era de Judá, não era de Simeão, não era de José, não era de Manassés, era os de Zebulon. Você está vendo que cada um fazia um negócio? Tinha uma disposição para um negócio. A Almeida Corrigida Fiel diz que eles não eram de coração dobre. Meu Deus! Do outro lado do Jordão, as outras 2 tribos e meia, né? A tribo de Gad e Ruben e a metade da tribo de Manassés, consta que eles estavam equipados com todo tipo de armas. Todo tipo de armas. Sabiam manejar todo tipo de armas. Meu irmão, presta atenção, vocês estão observando aqui comigo que cada grupo ou cada pessoa tinha a sua característica e a sua peculiaridade. Está vendo? O importante é que eles estavam ali para servir a toda a comunidade, cada qual com a sua habilidade própria, assim que necessitasse deles. É para isso, então, chama fulano que ele sabe. Não deve ser a mesma coisa na igreja de Deus? Amém. Não deve ser do mesmo jeito na igreja de Deus? Cada membro, cada pessoa e cada grupo com sua habilidade para servir ao Senhor e a igreja dele na hora em que precisar, na hora em que sua habilidade específica não precisar ser usada, você continuar ali, ó, de prontidão, qualquer hora vai ser usado. Amém. Mas enquanto não está sendo convocado, não está tendo necessidade, você está ali de prontidão, participando dos acontecimentos da congregação. Aleluia. Há lugar para todos, irmãos. Glória a Jesus. Amém. E tem mais exemplos. Os exemplos não se limitaram aos guerreiros estrategistas. Olha os 2 versículos finais. Os 2 versículos finais nos mostram que havia outras pessoas que também contribuíram para isso. E não era com habilidade física, habilidade de um guerreiro. Eles prepararam as provisões, levaram animais com cargas de mantimentos para servirem lá no acampamento, nesse ajuntamento. Pão, farinha, olha os baianos aí, ó, farinha, figos, passas, vinho, azeite, carne para o pessoal comer, para suprir e atender as necessidades do momento. Você está vendo? Então, uns faziam umas coisas, outros faziam outros, não importa o que seja, todos podem fazer alguma coisa e contribuir para o crescimento e o aperfeiçoamento do corpo de Cristo na face da terra e no corpo da igreja local. Amém. Você é importante, irmão. Fala isso de novo aí para o seu irmão. Você é importante. Muito importante. Muito importante. E eu quero concluir essa parte dizendo que estar de prontidão é a maneira de cada um de nós pensar. Amém. Estou de prontidão. Glória a Deus. Amém. A última coisa que eu quero dizer, estou até rápido hoje. O regozijo de estar inserido no corpo de Cristo. Tendo dito isso, eu espero que todos entendam ou entenderam, podemos passar para essa parte final que é estar de prontidão e participando dos acontecimentos da igreja local. Naturalmente produz regozijo e alegria dentro da comunidade cristã. Qual foi o acontecimento desse dia aqui que nós lemos? Desse dia em que o povo se reuniu? Eles foram com a intenção de proclamar a Davi como rei de todo Israel, verso 38. Eles foram com essa intenção. Olha que a minha tradução diz: vieram a Hebron decididos a proclamar Davi rei sobre todo Israel. A outra que eu falei com vocês, a Bíblia do Peregrino diz: dispostos a nomear Davi rei de todo Israel. A Almeida Corrigida Fiel diz: vieram a Hebron com corações decididos para constituírem a Davi rei sobre todo Israel. Irmãos, imaginem a cena: uns chegando de um lado, outros chegando de outro, uns pelo leste, outros pelo oeste, outros pelo sul, também pelo norte, enfim, de todas as direções surgiram pessoas e grupos para um propósito. A gente fica feliz só de ler isso.
Imagina se desse para participar. Mas é assim na igreja de Deus, não é? Um dia como hoje, choveu, prestei de açúcar, né? Os irmãos doentes também, né? Mas um dia ceia do Senhor, uns vêm da rua de cima, outros vêm da rua de baixo, uns vêm a pé, outros chegam de carro, mas todo mundo chega feliz, um quando o outro, para adorar ao Senhor, com alegria, com a satisfação. Uma coisinha, vamos dizer assim, que se reúne e traz alegria para todos. Mesmo que você não utilize o seu dom específico nesse dia, mas você está aí de prontidão, irmão. Amém. Estar de prontidão revela também o seu valor e a sua importância. Presta atenção num estabelecimento qualquer aí na rua, onde tem um segurança lá na porta. Né? A única coisa que ele faz é o quê? Fica lá, na porta. Né? A única coisa que ele faz, parado, na porta. Não faz mais nada. Não, ele faz. Né? O fato dele não fazer nada ali já diz muita coisa. Talvez ele não entenda isso, vamos pegar uma hipótese, caso ele não entendesse isso, ele poderia até não achar muito bom ficar ali só olhando e observando, mas não. Por outro lado, ele tem que olhar o ponto de vista das pessoas para ele, o ponto de vista das outras pessoas. Ele está ali de prontidão. Não é? Então, meus queridos irmãos, fazendo ou não, fique sempre de prontidão. Amém. Vai ter um momento da ação, mas tem um momento da prontidão. Eu vou aproveitar e contar para os irmãos esse negócio que o pastor falou para os irmãos aqui. Com as eleições, as últimas eleições, meu pai até havia perguntado: como é que você vai fazer em relação ao projeto da igreja na Parque Símbolo? Eu falei: pai, vamos orar. Porque a tendência, né, em qualquer país comunista é acabar com as igrejas, né? E eu não sei. Eu disse a ele assim, não sei. Eu disse até com tristeza, né? Eu não sei. Eu falei: eu vou fazer o quê? Vamos orar. E aí esses dias o pastor, né, engenheiro, eu falei: ô pastor, quer construir isso? Eu falei: pastor, eu quero, não vamos fazer. Nós temos umas coisas para fazer, tem umas colunas aqui. Ele falou: mas tem que furar o chão? Eu não sabia que não tinha. Tem outra maneira sem furar o chão. Fazer uma coluna aqui, pensou? Tem coluna aqui dentro para sustentar. Tem outra maneira. Ué, o senhor é que sabe, o senhor é que manda, então. Então, tá vendo, meus irmãos, ali, Isaac, né? E chegou e falou: pastor, e nós precisamos fazer assim, precisamos fazer desse jeito. Eu contribuo com isso, e os irmãos sabem que ele contribui mesmo. Outro irmão que chega e: pastor, aí eu estou vendo Deus agindo, glória a Deus, aleluia. Você é o Senhor mesmo, porque eu não sabe, eu não sou ninguém, mas Deus é tudo. É isso? Então cada um, olha irmão, cada um. Aí os irmãos vendo, nós fizemos telhado aqui, os irmãos contribuindo, né, irmão, fazendo cantinho, esforçando, né, anotando, os irmãos contribuindo. E outubro agora é a última lá onde eu. Glória a Deus. Mas ela já está até paga. Glória a Deus. Você está vendo, irmão? Então cada um está ali. Às vezes o nome não apareceu, mas você está de prontidão. Uma hora vai aparecer alguma coisa, que é só você, pai. Eu sou o seu grupo que faz. Então Deus tem que ser louvado em todo tempo. Amém. Então nós vamos construir em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O projeto está aprovado na prefeitura, já tem um tempo, né? Mas glória a Deus por tudo, né? Então, meus irmãos, não estamos aqui para proclamar ninguém maior que o outro, ninguém melhor do que o outro, mas estamos aqui para proclamar um único Jesus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É a Ele que nós proclamamos. Amém. Aleluia. Nessa ocasião do texto, banquetes e mais banquetes foram preparados e servidos
a todo o povo que estava ali presente, porque todo mundo estava se jubilando com o acontecimento, proclamar Davi como rei. Mas conosco não é diferente, meus irmãos. Tem um banquete sendo preparado lá na glória, lá no céu, e nós iremos para lá, nos regocijar e contemplarar com Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eu havia dito lá na igreja, né, no dia do aniversário da igreja, foi em agosto isso. Aí, quando estava preparando essa mensagem, me lembrei do que eu havia dito lá na primeira palavra que a missionária lá, a esposa do pastor, falou. Eu vi aquela cena maravilhosa, né? E eu disse lá, mas eu quero falar aqui para os irmãos. Imagina uma festa que você vai. Imagina alguém te convidou para uma festa, numa data, e você chega lá, chegando lá, né? Principalmente, irmão, olha a decoração, olha que coisa linda, não é isso? Olha os outros convidados que estão também chegando, né? Os trajes, as mulheres maquiadas, os cabelos coisados, né? Assim, então, as roupas, os adereços, as iguarias que estão, né, na mesa, as toalhas, os jarros, as flores, tudo foi preparado para aquela ocasião. Tudo foi preparado, irmão. O céu está sendo preparado para receber, aleluia, para receber a noiva. Num casamento, tipo assim, quando você vai no casamento, na hora que a noiva vai entrar, o que o pessoal faz? Todo mundo levanta. A noiva vai entrar lá na glória, irmãos. Tudo está sendo preparado para receber ela. Você e eu, nós juntos somos a noiva do Cordeiro. O céu está sendo preparado para nos receber. A gente sabe que a gente não merece. Aleluias. Mas imagine, né, numa hipótese aqui, disso que eu falei, né, anjos para lá e para cá, trazendo já, vamos colocar aqui, glória a Deus, fazendo uma decoração, a noiva vai chegar, né, preparando as festas, ensaiando as músicas, a cozinha naquele alvoroço, todo mundo lá ocupado em alguma atividade para receber ninguém menos do que a noiva. Aleluia! A noiva do Cordeiro. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que nenhum de nós fiquemos de fora. Que nenhum de nós deixemos de participar. Que mesmo que o nosso nome não esteja aqui, mas está lá. Amém. Tem um memorial, é o último capítulo, né? O capítulo 3, no finalzinho, o capítulo 3 de Malaquias, fala que há um memorial diante de Deus. Amém. Aleluia. Nós já pregamos Malaquias aqui há uns meses atrás, capítulo 1, 2, 3 e 4. Então há um memorial diante do Senhor. Então vamos servir a igreja do Senhor com nossos dons e habilidades. E enquanto a situação pedir, enquanto a situação específica não pedir, nós fiquemos de prontidão. Uma hora vai precisar, eu estou ali. Quando não precisar, eu estou aqui de prontidão. Eu estou aqui também. Glória a Deus. Amém. Após dizer tudo isso, vamos passar para a conclusão. A conclusão está no verso 23. O primeiro. Eu queria que lesse, por favor, de novo. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi, em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. O que eu quero pegar para a gente concluir esse finalzinho, segundo a palavra do Senhor. Todo esse número, todo esse reboliço, toda essa agitação, toda essa festa para fazer Davi rei, teve como mola mestra uma única razão. Todo esse movimento aconteceu porque
a palavra do Senhor estava se cumprindo. Amém. O Senhor tinha dado uma palavra tempos atrás de que faria Davi rei. O Senhor havia há muito falado que ele constituiria Davi como rei de todo Israel em lugar de Saul. Sim, o Senhor havia falado há muito tempo atrás, anos atrás, e todo mundo sabia disso. Mas o que nós, como crentes em Cristo Jesus, não podemos desconsiderar, é isso, o Senhor falou. Amém. Por isso que isso aconteceu, irmão, quando o Senhor fala, quando Deus fala, não podemos desconsiderar, a palavra do Senhor move tudo. Amém. A palavra de Deus move tudo, move as coisas, move os homens, move a nossa vida, move a história. Aleluia! Uma coisa linda aconteceu aí. Uma coisa linda entre todas as coisas que nos chamaram a atenção, que eu não disse todas, observamos algumas, mas está no verso 29. Uma coisa linda, aparentemente estranha, está no verso 29. Leia aí, por favor. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Havia ali 3.000 da tribo de Benjamim, a tribo de Saul, parentes de Saul. A Bíblia do Peregrino faz essa colocação. Eles eram parentes de Saul, que até então eram fiéis à família real de Saul. Tiveram seus corações mudados, deixaram de apoiar o reinado de algum descendente de Saul para apoiar que o reino fosse transferido a Davi. Por quê? Porque o Senhor falou. Porque o Senhor falou, o coração deles mudou. Aleluia! Até então eles eram fiéis à casa, à dinastia e ao reinado de Saul. Mas o Senhor falou e o coração mudou. O Salmo 29, vários versículos vai falar que a voz do Senhor é poderosa. O verso 4 do Salmo 29 diz isso: a voz do Senhor é poderosa. No verso 5 lá do Salmo diz que a voz do Senhor é tão poderosa que ela quebra os cedros do Líbano. Glória a Deus! No verso 8 o Salmo vai dizer que a voz do Senhor faz tremer o deserto. Aleluia! No verso 9, a voz do Senhor faz com que os animais deem cria. Irmão, a voz do Senhor, né? Não é só a voz minha, não. Nem a nossa junto. Vamos bradar um glória a Deus aqui, só para nós ver. Glória a Deus! Fichinha, você não é nada diante da voz do Senhor. Mas foi bom. O Senhor gostou. Amém. Isaías 30, verso 31 diz que a voz do Senhor despedaça um país. Vamos nem entrar nesse assunto. Aleluia. E nós sabemos, em Gênesis 1, nós sabemos que a voz do Senhor, o ato da criação, aconteceu assim que a voz do Senhor bradou e disse Deus: haja luz. O que aconteceu, irmão? Acabou. Não culpa não, irmão, está tranquilo, viu? As irmãs estão cuidando, fica na bênção. Deus falava e coisa acontecia, porque a palavra do Senhor é poderosa, meus amigos. Amém. A palavra sobre Davi, que o Senhor havia proferido tempos atrás, cumpre-se agora, e nesse cumprimento houve um movimento, como dissemos, mas não apenas um movimento de pessoas, mas olha, houve um movimento de pessoas unidas, unanimidade, de comunhão, alegria, regozijo, e tudo acabou virando festa. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus está movimentando aí. Amém. Glória a Deus.
E ali cada um reconheceu o seu valor e a sua importância. E cada qual fazia um pouquinho. Um contribuía com uma coisa, outro com outra. Havia quem contribuísse com seus bens e provisões, como nós lemos. Havia quem contribuísse com sua habilidade intelectual, como aqueles lá de Issacar. Havia quem contribuísse com sua força. E havia quem estava sempre de prontidão. Eu não sei em qual desses você está se encaixando no momento, irmão e irmã. Mas fique sempre de prontidão. Pois certamente você tem um grande valor para a igreja. Amém. E para Deus. Amém? Fique de pé. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.